Graças e paz, jovens. É um privilégio estar aqui com vocês e uma responsabilidade também. Mas graças a Deus não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo, amém? Que você esteja com o coração sedento por mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos lá. Bom, o que o Senhor colocou no meu coração para trazer para essa noite, para o meu coração, para o teu coração, começa com uma pergunta. Se eu dissesse assim para vocês que essa noite seria uma noite onde o fogo de Deus vai vir sobre esse lugar, o que você me diria? Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá, gente, por favor. Né? Porque quando a gente fala fogo de Deus, o que vem na sua mente? Qual seria a sua expectativa? Eu vou dizer aqui algumas delas, tá? Que o Senhor colocou aqui no meu coração. Quando a gente fala de fogo de Deus, vem ao meu coração, e eu creio que é o coração de muitos. Senhor, eu quero queimar na Tua presença. Senhor, eu quero arder na Tua presença. Senhor, eu quero o batismo pelo Espírito Santo. Deus, toma minha vida. Deus, eu quero viver para o Senhor. Senhor, toma toda a minha vida. Toda. Me envia para onde o Senhor quiser. Eu quero incendiar o mundo com o Teu amor. Eu quero sentir aquela alegria que o Espírito Santo, quando a gente recebe aquele toque do Espírito Santo, sabe aquela alegria que vem, nos enche? Quem já sentiu isso? A gente deseja essa alegria. E também uma das coisas que vem na nossa mente quando a gente fala de fogo é sobre avivamento, né? E tudo isso é muito bom. Tudo isso é propósito de Deus para nós, quando a gente fala sobre o fogo de Deus. Quando o fogo de Deus é derramado sobre as nossas vidas, essa é a vontade de Deus, que a gente sinta isso mesmo. Mas, o que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes? Inclusive comigo. Às vezes a gente está queimando na presença do Senhor, mas de repente passa. E aí, é na hora que você estava ali louvando, entendendo o propósito de Deus para a tua vida, e a hora que você fala, Deus me envia, vai, eu quero fazer. Mas aí eu não sei o que acontece. Durante a semana, não sei. Passa. Você ainda tem o desejo de agradar ao Senhor, você ainda tem o desejo de fazer para Ele, a vontade dEle. Mas aquela motivação, aquele anseio, aquele incêndio que você estava no seu coração, passa, apaga. Fica uma chaminha, assim, mansa, que não serve para pôr fogo em lugar nenhum. E por que passa? Por que a gente não coloca em prática? Por que a gente não permanece queimando, né? Estava conversando com umas jovens ali em cima, um pouco antes do culto, e a gente estava falando, né? Por que quando a gente às vezes vai num congresso, numa conferência, num acampamento, por que a gente sai tão incendiado e depois quando a gente retorna para a nossa rotina do dia a dia, aos poucos, esse fogo vai apagando e só em alguns momentos ele é de novo aceso, sabe? Só em alguns momentos a gente sente queimar, em outros momentos a gente deixa de queimar. E aí eu estava orando ao Senhor, e uma das coisas que acontece é que talvez a gente esteja clamando por um fogo que a gente não conhece. Um fogo que a gente ouve falar, ou que a gente conhece de forma parcial. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa noite, o Senhor nos revele a real presença do Teu fogo em nós. E cada coração aqui, Senhor, esteja aberto para receber mais de Ti, Espírito Santo. Nos ensina a permanecermos na Tua presença, queimando na Tua presença, desejando a Tua presença, Senhor, mais do que tudo na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, muitas vezes a gente clama por fogo, a gente quer o fogo, a gente quer sentir o fogo, mas a gente não conhece o fogo da forma com que ele é na realidade. Ou a gente, como eu disse, a gente conhece
o fogo de forma parcial. O que seria isso? A gente se limita a conhecer, talvez, só um pouquinho das manifestações externas desse fogo em nós. Porque o primeiro toque é do Senhor em nós, sempre vem dele, nunca parte de nós. Ele nos amou primeiro, Ele nos desejou, é Ele que nos busca, é Ele que nos encontra, é Ele que nos resgata para Ele, sempre vem dele para nós. Então, o primeiro toque do Espírito Santo, desse fogo de Deus em nós, vem dele. É Ele que começa tudo, porque de nós mesmos a gente não consegue, não flui, não tem nada aqui, só eu mesma, não tem nada para retribuir para o Senhor. É o amor dele que nos alcança, é o fogo dele que nos toca. Então, às vezes, a gente está aqui no culto, num louvor tremendo, né? Falando daqui a 1 milhão de anos, Senhor, eu estarei te amando cada dia mais, e a gente deseja isso mesmo. Mas a gente, na prática, no dia a dia, às vezes não consegue manter essa paixão, esse amor por Deus aceso no nosso coração. E aí, a gente, então, sente esse toque, esse arrepio, esse queimar, esse amor de Deus que nos constrange. E só que a gente fica no raso, superficial, sem conhecer profundamente o agir, porque existe uma ação do fogo de Deus para as nossas vidas. E a gente se limita ao sentir, mas não permite o agir, o trabalhar do fogo de Deus dentro de nós. Então, a gente se limita a um arrepio, a uma sensação que passa. A gente não consegue manter a chama acesa. Dura um culto, dura um louvor, uma oração. Às vezes, quando a luz acende, de repente você dá um opa, né? Volta, a luz apaga, né? Que é mais confortável. E então, a gente, por conta disso, a gente acaba vivendo uma vida cristã de inconstância, né? De oscilação. E eu creio que todo mundo ama o Senhor. Então a gente quer buscar de novo essa sensação. E aí a gente entra num ciclo vicioso. Então a gente vem para o culto, coloca um louvor que toca o nosso coração, ou recebe uma oração, sai com aquela, queimando, com aquela vontade, sem sentir o toque do Espírito Santo, vai para casa, acontece alguma coisa, ou a rotina do dia a dia leva, apaga esse fogo, e a gente volta para o próximo culto, e enche de novo e fica assim. Só que isso, gente, não vai nos levar a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ficar nessa oscilação, acendo, apago, não dá. Não dá. Tem que ser permanente, tem que ser constante. Vou dar um exemplo que veio assim na minha mente. Por exemplo, uma pessoa que precisa de tomar uma bebida alcoólica. Por que ela toma bebida alcoólica? Às vezes não é nem pelo gosto, porque às vezes nem gosta do sabor da bebida, mas porque procura a embriaguez, aquela sensação que a bebida alcoólica te traz. Então, para ela, a bebida alcoólica pode trazer uma sensação de confiança, de autoconfiança, disfarça um pouco a timidez, faz com que ela se sinta ali envolvida no grupo social que ela está. Então, traz uma sensação de conforto momentâneo. Só que, se tomasse um copo de álcool e essa sensação durasse a vida toda, mas não é assim. Vai embora. Depois de algumas horas, passa, né? E a pessoa, então, o que ela tem que fazer? Volta de novo a procurar a bebida. Então, a gente às vezes vive uma vida cristã dessa forma, usando o Espírito Santo para encher um pouquinho, dar aquela sensação boa, mas não consegue permanecer, não se submete em permanecer. Existe até uma palavra que eu acho vulgar, feia, que não combina com o Espírito Santo, mas eu já ouvi cristãos dizendo, sabe, eu creio que os jovens aqui já ouviram alguns pregadores, algumas pessoas falando assim, eu quero chapar do Espírito Santo. Misericórdia, gente, misericórdia. O Senhor não te fez para ser chapado do Espírito Santo. O Senhor não te fez para viver de doses do Espírito Santo. O Senhor te fez para viver uma vida cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo. Sabe? Misericórdia. Mas, então, por que a gente não consegue permanecer, né, queimando?
existe um processo, que nem eu falei, existe uma ação do Espírito Santo, algo que ele faz dentro de nós. E às vezes a gente se limita só ao sentir e não permite esse processo. Mas antes de falar dos processos, eu quero compartilhar com vocês algumas manifestações de Deus através do fogo nas Escrituras, na Palavra de Deus. Para a gente começar a entender um pouquinho o que é esse fogo, como ele age e das várias formas que ele age. Então, pode abrir a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 15. Aqui, a história é o seguinte: Abraão, ele acabou de sair de um tempo de batalha, de um tempo de guerra, para resgatar o seu sobrinho Ló. E ele resgata Ló, e ele tem, em uma visão, um diálogo com o Senhor. E nessa visão, o Senhor fala assim para ele, que ele pode ficar, falando as palavras, tá? Que ele podia ficar tranquilo, que ele seria protegido de todo perigo, de todo mal, e que o Senhor muito o recompensaria. E aí, então, capítulo 15, lá no versículo 5, Abraão fala assim para o Senhor, antes do capítulo 5, Abraão fala assim para o Senhor: Senhor, de que me adianta as recompensas se eu não tenho filhos para herdar a herança, né? E aí o Senhor, então, no versículo 5, faz uma promessa para Abraão. Ele diz assim: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Lá no versículo 7, ele continua dizendo assim, o Senhor, para Abraão: eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade. Então, o Senhor ali, ele faz uma promessa, né? Ele promete algo para Abraão, de que a descendência de Abraão seria gigantesca e que ele herdaria, essa descendência herdaria uma terra. Então Abraão pergunta para o Senhor, fala assim, de que forma eu vou ter certeza que essa terra será minha? Então o Senhor pede para Abraão reunir alguns animais enfileirados. E Abraão obedece, Abraão faz isso, e mais ao anoitecer, o Senhor vem e repete para Abraão, confirma para Abraão a sua promessa, dá a certeza de que ele herdaria aquela terra, os descendentes dele. Cita até a questão que depois, mais para frente, lá o pessoal ia ficar, né, o povo de Israel ia ser escravizado pelo Egito. E aí, e quando o Senhor termina de falar isso para Abraão, vem do céu um braseiro, vem do céu como uma tocha de fogo e queima aqueles animais. E lá no versículo 18 diz assim: e nessa mesma ocasião o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Então aqui o Senhor se manifestou com fogo para fazer uma aliança com Abraão. Amém? Uma outra forma onde o Senhor se manifestou com fogo. Depois que o povo de Israel foi liberto lá do Egito, eles vão então ao deserto, começa a caminhada, a peregrinação deles pelo deserto. E lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo 21, na parte B, diz assim: durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Então o Senhor aqui se manifestava ao povo de Israel como uma coluna de fogo durante a noite. Para quê? Para que eles fossem protegidos de todo perigo noturno, para que eles não se perdessem, para que eles fossem guiados. E trazendo isso para nós hoje, se a gente andar na luz da palavra de Deus, nós não ficaremos perdidos, nós não ficaremos confusos. Então a luz da palavra nos direciona e nos guia. Amém? Agora lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 25 a 40. Aqui é aquela história onde o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal. E os profetas de Baal eram muitos, mais de 400.
e Elias era o único ali representando o Senhor. Então Elias fala para eles, olha, aquele que clamar ao Senhor e o Senhor fazer descer fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Então Elias dá a oportunidade para eles primeiro. Então eles fazem lá o altar, constrói o altar, coloca o boi lá para ser ofertado, e eles começam a clamar ao Senhor, começam a dançar em volta do altar, e nada acontece. Dá meio-dia, nada acontece. E aí Elias começa até a tirar um sarro com a cara deles, né? Começa a falar, acho que teu Deus está dormindo, teu Deus deve estar viajando, deve estar passeando, clama aí mais alto, porque o teu Deus está surdo. E o povo lá, e os profetas de Baal continuam, começam até a se cortar, derramar literalmente o sangue deles ali, clamando para Baal. E obviamente que nada acontece, porque o nosso Deus é o único Deus. E então, em determinado momento, Elias chama o povo. Olha lá, 1 Reis 18, 25. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Pode colocar lá no 30 para mim, por favor. Né, que aqui eu acabei de contar o que aconteceu, né? E aí lá no versículo 30, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar. Ele refez o altar do Senhor, que estava em ruínas. Próximo. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Glória a Deus. Amém? Porque isso é uma manifestação do fogo para mostrar o poder do nosso Deus, né? E tem várias outras passagens, e eu não vou me alongar aqui. E tem mais 2 que eu quero falar para vocês. O fogo de Deus, lá em 1 Coríntios, o fogo de Deus, ele prova as nossas obras. O fogo de Deus prova as nossas obras. 1 Coríntios 3, 5 a 9. Aqui, Paulo está exortando a igreja de Coríntios. Por quê? Porque eles estavam numa imaturidade muito grande. Eles estavam com contendas, eles estavam se perguntando quais eram os seguidores de Paulo, quais eram os seguidores de Apolo, e estavam, sabe, numa meninice tremenda. Então ele exorta, inclusive ele fala nessa carta, que ele não pode falar com eles de uma forma madura, porque eles são imaturos espiritualmente, que Paulo tem que falar com eles como se ele estivesse falando com pessoas do mundo, tamanha a imaturidade do povo daquela igreja naquela época. E então, Paulo exorta eles, e dizendo assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento.
O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí vai lá para o 13, por favor. Lá no versículo 13. O Senhor fala assim: a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, o fogo de Deus, ele também prova as nossas obras, se elas são boas, se elas foram feitas de forma genuína, quais são as reais intenções e motivações do nosso coração em fazer as obras do Senhor. Amém? E Deus, para finalizar essa parte, Deus é o fogo. Deus é o próprio fogo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, eu vou ler aqui que eu já escrevi. Diz assim: por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor, ou consumidor, em outras versões. O que é isso? Nossa, Bia, Deus vai me destruir? Não, querido. Deus, ele vai consumir tudo aquilo que está dentro do seu coração e que não tem valor algum. Tudo aquilo de ruim que tem dentro de nós. Se a gente permitir o fogo de Deus, ele vai purificar. Essa é a ação do fogo em nós. E é por isso que é muito importante a gente passar pelos processos. Só que é por isso também que muitas vezes, por conta desse processo não ser, por esse processo ser muitas vezes dolorido, incômodo, é por isso que muitas vezes a gente se limita ao toque do Espírito Santo, aquele sentir, e depois a gente não permite mais a ação dele em nós, então a gente pula fora, entendeu? Então, agora eu vou falar para vocês. Um minutinho. Por que é importante, então? Vocês estão entendendo, gente? Amém? Está ficando claro? Amém. Então, por que passa? Porque a gente se faz essa pergunta. Eu quero queimar. Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero estar na presença dEle. Não é uma questão de eu não quero, porque daí é uma decisão sua. Se você falar para mim, Bia, eu não quero, então tá, querido, não tenho o que fazer. Mas às vezes a gente quer fazer tudo aquilo que a gente se propõe a fazer diante dEle quando a gente está fervendo da presença dEle. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque a gente não sabe permanecer. Então, ficou claro que a gente não consegue permanecer porque há um processo a mais, que vai além daquele sentir momentâneo, que vai além da emoção, né? E muitas vezes, quando a gente vê que esse processo envolve confronto, renúncia, envolve você às vezes ter que liberar um perdão, envolve às vezes você ter que trazer à tona algum trauma, alguma situação da sua vida que machuca você ainda. E esse processo envolve tudo isso. E quando a gente percebe que envolve tudo isso, gera uma dor. E aí a gente desiste, a gente oscila, a gente acha que não é justo ter que pedir perdão, sendo que eu fui o ofendido. E então a gente às vezes prefere se esconder. Esconde os traumas, esconde aquilo que causou a dor. A gente prefere jogar para debaixo de um tapete e deixar isso para resolver depois. E a gente acredita às vezes naquela frase que é uma mentira que diz que o tempo resolve tudo, né? Então é isso que nos impede de viver, continuar vivendo o processo do agir do fogo de Deus em nós. E eu quero clamar para você hoje, dizendo: se permita passar pelo processo. Não bloqueie mais esse processo, não se contente só com mais um dia de culto, uma emoção, sabe? Crie esse relacionamento com o Senhor, permita. Esse processo tem a ver com o Senhor fortalecendo a nossa fé. A nossa fé. Quando a gente passa por tudo isso, a gente sai com a nossa fé fortalecida. Se a gente não se permite viver esse processo, a nossa fé, ela fica pautada, ela fica baseada naquilo que a gente sente. E o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus nos diz.
E quando a nossa fé fica ali limitada ao que a gente sente, o dia que está tudo bem, está tudo dando certo conforme você quer, você está super bem, a tua fé em Deus está, amo esse Deus. Só que o dia que de repente não está tudo legal, que aconteceu alguma coisa, e que você precisa enfrentar uma situação, do mesmo jeito que quando estava tudo bem, você estava pulando na presença do Senhor, a sua fé não tem, essa fé baseada no que a gente sente, ela não tem, como que eu posso dizer? Ela não te dá base para se manter de pé diante de Deus em qualquer circunstância. Você se abala, você fica abalado. Se a nossa fé estiver firmada em Deus, se a nossa fé estiver firmada, fortalecida, a gente consegue permanecer, mesmo diante das circunstâncias ruins, a gente consegue glorificar o Senhor e ver o agir dele na nossa vida. Mas se a nossa fé estiver baseada naquilo que a gente sente, a gente se abala. A gente vai conforme as circunstâncias nos mostram. O Senhor compara a nossa fé com o ouro. Se você quiser já ir abrindo lá em 1 Pedro, capítulo 1. O que o fogo faz com o ouro? Ele refina, ele purifica o ouro. A gente vai falar sobre isso já já. E a nossa fé é trabalhada pelo fogo de Deus, assim como o ouro é trabalhado pelo fogo. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: essas provações são para mostrar que a fé que você tem é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Então, o que são as provações? São esses momentos, são as circunstâncias, é o lidar com os traumas, tudo isso que eu já falei. E que a gente às vezes corre porque dói, porque incomoda. Então a nossa fé, ela tem que se passar pelo fogo para ser fortificada. E nós vamos ver então agora quais são esses processos. A gente vai fazer eu vou fazer aqui uma analogia do processo de purificação do ouro com o nosso processo de purificação, com o fortalecimento da nossa fé. Amém? Bom, o processo de purificação do ouro é assim, ó. O ouro, ele é preparado, ele é moído, ele é esmagado e batido. Certo? Depois, ele vai para o forno, numa temperatura de 1000 graus, muito quente. E, né, nesse forno, o fogo ele começa a derreter. E começa a subir para a superfície as impurezas. As impurezas do ouro, as impurezas que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, essas impurezas aquecidas, elas começam a subir para a superfície e ficam aparentes ali. E aí, essa impureza que fica ali na superfície é retirada dali. E o que fica é o ouro puro e refinado. Então, quando esse ouro sai do forno, ele sai de uma forma flexível e quase que transparente como vidro. Esse é o processo de ação do fogo no ouro, para purificar e refinar. Agora, conosco, como que é feito? É igualzinho. Primeiro a gente é moído, esmagado, a gente é batido. O que é isso? É as circunstâncias batendo ali na porta, é as circunstâncias se levantando, te confrontando, te trazendo confronto. E aí a gente vai para o forno, e aí começa a aquecer mais. Aí é quando a gente está lá sentindo a presença de Deus e sente o toque do Espírito Santo, a gente percebe que o fogo queima de verdade, sabe? E aí a gente fala, opa, eu acho que eu não quero não, agora acho que eu vou esperar um pouquinho. O que é esse aquecimento? Aqui é quando você está renunciando, é quando, porque renunciar, gente, é renunciar a nossa vida. Tá? Renunciar a nossa vida para que a vida de Deus possa
habitar em nós. E esse é o maior sofrimento do ser humano, eu creio, às vezes, naquela luta, sabe? Porque você está tendo que se renunciar literalmente à sua vida, à sua vontade. Matando a nossa carne e literalmente morrendo para nós mesmos. Então não é um processo fácil, é um processo que dói. É um processo que envolve uma decisão. E você tem que enfrentar essa decisão. Lá em Lucas, capítulo 9, fala sobre isso. Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Então aqui, quando o forno está aquecido, é isso aqui que Deus está te pedindo. Você quer viver para você mesmo ou você quer perder a sua vida e viver para mim? E esse processo dói, de purificação. E quando a gente fala de entregar a nossa vida para o Senhor, a gente tem que entender bem o que a gente está dizendo. Porque às vezes a gente enche para falar: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E a gente acha que está entregando muito para o Senhor. Só que na verdade a gente não tem vida nenhuma para entregar para Ele. O que a gente tem que entregar para Ele é a nossa renúncia. O que a gente tem que entregar para Ele é quando esse processo aqui do forno está bem aquecido e as purezas do ouro começam lá a subir na superfície, isso daí é o que a gente está entregando para Ele, é o que tem de ruim. A gente não tem nada de bom para entregar para o Senhor. E às vezes a gente fala assim: não, porque eu entrego a minha vida, e fala com orgulho, mas você tem que falar com entendimento do que você está falando. Você tem que falar: Senhor, eu entrego aquilo que tem em mim, e que às vezes nem eu mesmo vejo, mas eu estou deixando subir, Senhor. Sabe? Eu renuncio a minha vida, as minhas vontades, os meus desejos. Eu quero viver uma vida para Ti. Então esse processo não é fácil, porque você tem que desapegar de muitas coisas, de você mesmo. É literalmente morrer para viver. Para viver a vida que Ele tem para dar para nós, que é a verdadeira vida. Então, quando essas impurezas começam a subir, é também um processo, é um momento da sua vida em que você está admitindo. Porque quando chega aqui nessa parte do processo, às vezes a pessoa começou no processo. Aí quando chega aqui nessa parte, a pessoa volta atrás. Às vezes ela até chega a entrar no forno, tal. E aí a hora que começa, você tem que admitir para o Senhor: Senhor, eu te entrego a minha podridão. Senhor, eu te entrego as minhas mentiras. Senhor, eu te entrego o meu mau caráter. Senhor, eu te entrego... Aí é uma parte difícil também, porque o Senhor não vai tomar nada, Ele não vai pegar nada de você se você não admitir e não decidir entregar para Ele. Então também é um processo difícil. É aquele momento em que a gente tira a máscara diante de Deus, sabe? Deus está te vendo ali, ó, nu, como você realmente é, sem qualidade nenhuma, sem reservas. E aí, você entrega então tudo isso para o Senhor e Ele vem e Ele retira de você. E esse processo é lindo, porque esse retirar, como eu acabei de dizer, você também tem que permitir. Você tem que permitir, porque às vezes a gente também chega aqui nesse processo, as impurezas estão ali, tudo de ruim está exposto, aí o Senhor fala: então me dá, querido, posso tirar? Aí você fala assim: não, mas esse aqui, ó, deixa aqui mais um pouquinho. Esse aqui eu ainda não estou preparada para lidar com isso, né? Ah, mas essa situação aqui, esse trauma, eu não quero falar sobre isso agora. Eu não quero, Senhor, falar sobre isso agora. Deixa aqui mais um pouco. Mas, quando a gente decide realmente entregar e falar: Deus, leva tudo. O Senhor, então, retira o que sobra em nós. O que sobra em nós? Nada. Não sobra nada, que Ele já retirou. Mas aí é o que é o mais lindo. Porque quando a gente está vazio, é que Ele pode vir e nos encher
com a essência dele, com as verdades dele. Ele retira todas as mentiras que foram lançadas sobre a sua vida, que está enraizada na sua mente. Retira tudo e ele começa a colocar o novo de Deus. Ele começa a dizer para você quem você é em Cristo, quem Ele é para você, quais são as verdades que a Bíblia fala sobre a sua vida, quais são os propósitos, os desejos do Senhor para você. E Ele começa a te encher, te encher, te encher com essas verdades puras e genuínas. Você descobre que você é amado de Deus. E não importa o que você faça, como a gente já aprendeu aqui no outro culto com a pastora, não importa o que você faça, nada pode te separar do amor de Deus, nem o pecado. Nem o pecado pode te separar, porque Deus nos ama de forma incondicional. E aí isso te toca de uma forma diferente, porque de repente você já ouviu isso outras vezes, mas de repente quando você está liberto, quando você está limpo, essa verdade cai no seu coração e no seu entendimento de uma outra forma. E de repente isso, você fala, Deus, como o Senhor é lindo, isso me constrange. Tamanho amor. E Ele começa a nos encher com o amor dEle. E como que nós saímos então do forno? Da mesma forma que o ouro. De uma forma flexível e transparente. O que quer dizer isso? Flexível. A gente sai com o coração ensinável e não mais duro, sabe? É assim, assim, assim. Não, Senhor, eu permito que os seus ensinamentos me moldem, me transformem. A gente passa a ter um coração desejoso de receber os ensinamentos de Deus. A gente sai cheio da essência de Deus, do caráter de Deus. Ele começa a imprimir o caráter dele em nós. E a gente sai com o coração puro. Deu para entender o processo? Então deu para entender que o fogo ele não é só um sentimento, uma sensação, um momento. É muito mais profundo. O fogo ele traz uma ação dentro de nós que é imprescindível para as nossas vidas. Quais as consequências de eu não passar pelo processo? Porque é uma decisão. É uma decisão. E tem as consequências. A primeira é que você vai viver oscilando, como eu já falei aqui. Vai viver oscilando, vai viver uma hora tá legal, outra hora não tá legal. A tua fé não vai te dar base para você se sustentar em meio às circunstâncias, aos desafios. Você se rende ao seu coração enganoso e começa a andar debaixo do seu próprio entendimento. A segunda coisa, você não vai conseguir permanecer queimando. Então é aquela coisa que a gente às vezes fala, porque eu quero, mas não consigo. É por isso, porque você não se submeteu a todos os processos. E esse processo também não é uma vez só. Não é, então eu passo por todo esse processo, agora estou livre, não preciso mais. É todos os dias, é diariamente. Esse processo tem que acontecer nas nossas vidas. E se você também não se permitir passar por esse processo, o Senhor não vai poder cumprir em você os propósitos que Ele tem para você. Não dá para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas e usufruir das promessas que Ele tem para nós se a gente permanecer do jeito que a gente está. Isso é sério. Deus, Ele nos ama, como eu acabei de falar, de forma incondicional. Não importa o que você acabou de fazer há 5 minutos. Você pode ter feito o maior pecado do mundo. Ele te ama. Ele te chama, Ele te quer da maneira como você está. Do jeitinho que você está. Ele te ama, Ele te quer. Ele fala, se achegue a mim. Só que também Ele fala, eu não te deixarei como estás. Para quê? Para que através das nossas vidas, do moldar dele nas nossas vidas, dessa transformação, dessa purificação, desse fortalecimento da nossa fé, a gente esteja preparado e pronto para cumprir o propósito dele através das nossas vidas. Talvez hoje você esteja numa situação que você está dentro do forno e você só está vendo o calor, a temperatura quente, o suor, um incômodo. Talvez você esteja pensando em desistir porque você está vendo o tamanho das lutas e de repente você está assim, eu não consigo. Mas eu quero te encorajar a não desistir. Eu não sei qual que é a área
que pode estar te trazendo dor, sofrimento, mas o Senhor é contigo. E Deus te fez para ser vencedor. Pensa assim, que do outro lado do processo, que do outro lado do medo, que do outro lado da dor, do sofrimento, ali está a promessa, ali está o propósito, ali está a vitória. E, gente, não tem como uma pessoa que ama a Deus, um cristão, ser feliz se a gente não estiver cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente vai estar sempre insatisfeito, vai estar faltando algo, vai estar, sabe, nunca vai estar bom. Eu estou acabando. Então, não podemos mais querer viver para nós mesmos. Se a tua carne está gritando, se a tua vontade está sendo mais se alimentar das coisas do mundo do que com as coisas de Deus, para agora. Chega em caixa, agora, já começa a orar, Senhor, me ajuda. Clama, seja sincero com Deus, você não precisa ficar usando máscara, gente. Fala, Deus, eu não estou conseguindo, porque eu gosto disso, mas eu sei que isso está me afastando de Ti, me ajuda. Me ajuda. Começa um relacionamento com Ele, começa a orar, começa a ler a Bíblia. Mesmo que você fale, está difícil, porque eu não estou entendendo direito. Gente, a gente lê a Bíblia muitas vezes. E há 5 anos atrás eu li a Bíblia de um jeito, hoje eu leio de outro. Hoje, coisas que eu não entendia há 5 anos atrás, para mim são mais claras. Daqui a 5 anos para frente, eu vou ver outras coisas muito mais claras do que eu vejo hoje. É um processo. Se permita. Não deixe a preguiça tomar conta. Não deixe o trabalho tomar o tempo todo. Reaja a isso. Ou até quando você vai ficar assim? Aí você só fica vivendo do que o profeta diz. Mas de Deus mesmo você não ouviu. E sabe o que é complicado nisso? Que às vezes o profeta não está errado. Nós temos profetas do Senhor aqui nessa igreja que são bênção demais e são de Deus. Eu creio de todo o meu coração nisso. Porém, o profeta de Deus, ele pode até te falar, o teu propósito é tal. Se você não sentir convicção no teu coração, se você não ouvir do próprio Deus isso que Ele tem para a sua vida, você vai ver arrastado para o teu propósito. Porque o profeta falou, eu creio, mas, só que você não tem convicção. A gente não é movido sem convicção. Enquanto a gente não tem convicção do chamado, que o próprio Deus está nos chamando, nos capacitando para aquilo, não flui. Não flui. Então a gente precisa sair do comodismo e estar disposto a viver uma vida com Deus. Temos que renunciar à nossa vontade, temos que deixar o fogo queimar tudo aquilo que precisa em nós. Quando você passa pelo processo do fogo e recebe a cura, você passa a receber o imenso amor do Pai e passa a amá-lo também. Gente, vamos ser sinceros, a gente não tem capacidade de amar a Deus. É que nem eu falei, vem dele. A gente só consegue amar a Deus quando a gente recebe o amor de Deus e aquele amor nos enche de tal forma. E você começa a devolver para Ele aquele próprio amor que Ele te encheu. É assim que flui. De nós não vem. E aí, conforme a gente vai tendo relacionamento e conhecendo Ele mais de perto, a gente começa a amar Ele de verdade. Fica prazeroso, entende? Mas é dele, não é nosso. E isso nos leva para um outro nível de relacionamento com Deus. Onde você começa a passar a desejar a agradá-lo. E quando você começa a desejar agradá-lo, você não vai ter mais tanta dificuldade em se submeter às direções, em renunciar àquilo que Ele te pede. E também é aqui que você começa a ter mais tempo de vida com Deus no secreto, porque você começa a desejar tanto isso, sabe? Não sei se vocês já sentiram aquelas coisas, você está na rua e você fala assim, nossa, não vejo a hora de chegar em casa. Para quê? Para poder abrir a palavra, para poder, Deus, estou aqui.
E aí, é ali que Ele vai começar a revelar para você. Por que Ele te chamou, o que Ele quer da sua vida, como que você pode começar, qual é a hora de começar. É ali que Ele vai te revelar coisas mais profundas. Então agora, para terminar, abre lá em Levítico. Capítulo 6. Aqui é lá no Antigo Testamento, onde o Senhor dá uma direção para Moisés e para Arão sobre as ofertas que seriam completamente queimadas no altar de Deus. Então aqui eu já começo com uma pergunta para você antes de ler o texto. Que tipo de oferta você quer ser para o Senhor? Você quer ser uma oferta que queima por completo? Ou você quer ser uma oferta que queima um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Eu entrego um pouquinho, mas um pouquinho fica comigo? Vai pensando aí. Vou ler lá no versículo 8. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e a seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote... Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta, que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Ele fala isso 2 vezes, aqui, né? Só no versículo 12 e 13. O Senhor frisa isso. O fogo do altar nunca se apagará. Lá no 13, o fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Então aqui, o que estava acontecendo aqui? Então, a função tinha um altar, tinha lá o sacrifício, e a função de colocar a lenha no altar é do sacerdote. Beleza? Trazendo isso para nós. Quem são os sacerdotes hoje? Somos nós, amém? Cada um aqui é sacerdote do Senhor. Nós somos filhos amados, nós somos sacerdotes, somos geração eleita, somos embaixadores de Cristo, amém? Somos nós que temos que oferecer no altar do Senhor para queimarmos por completo e não aos poucos. O fogo no altar não apaga, fica sempre aceso. Então a gente já aprendeu que para ele permanecer aceso, a gente tem que se submeter aos processos, amém? Quem coloca lenha para o fogo não apagar é o sacerdote, somos nós mesmos. Então a primeira ação é do Espírito Santo, ele vem e nos toca e nos desperta para ele, mas depois quem dá continuidade somos nós. O fogo não vem de nós, o fogo vem de Deus. E aí ele acende a chama no nosso coração. Mas quem tem que dar continuidade para esse fogo permanecer aceso e incendiar somos nós. De que forma? Nos entregando, submetendo, passando por cada processo, tendo vida com Deus, tendo vida de oração, buscando a palavra de Deus, buscando o conhecimento dEle. Hoje, nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. O nosso coração é o altar. E é você que decide a quem esse altar será dedicado. Se você vai dedicar o seu altar a Deus, ou se você vai dedicar o seu altar a você mesmo. E o que você vai oferecer no altar? Você, sacerdote, o que você vai oferecer nesse altar para Deus? A sua vida, as suas renúncias,
as suas vontades. Sabe, lá no Antigo Testamento, né, fala assim, eles faziam lá o sacrifício ao Senhor, e aí descia o fogo do céu e o Senhor consumia o holocausto. É isso que vai acontecer. É isso que tem que acontecer. Então você, sacerdote, você prepara o teu altar. Você coloca ali tudo que precisa ser sacrificado ali, que você vai oferecer ao Senhor, que você vai entregar para Ele, e aí o Senhor vem com o fogo dele e toma para Ele. E purifica, e transforma, e tira tudo que não presta, e coloca o novo de Deus, e coloca a verdade de Deus. Enquanto você não se oferecer de forma integral, você vai ficar vivendo de momentos. Então a gente tem que se entregar de uma forma completa, total. E assim, quando Deus recebe a sua vida como sacrifício, e Ele vê nesse coração que todo esse processo está sendo feito, quando Ele encontra um coração quebrantado, quando Ele encontra um coração de um verdadeiro adorador, que está fazendo isso por uma decisão, com entendimento, acontece o que aconteceu lá em Atos 2. Quem sabe o que aconteceu em Atos 2? Vocês não podem falar? Vamos ver. Está quase aqui. Olha, presta atenção nisso. Você é o sacerdote, você está preparado, você está com o teu altar construído, você está com o sacrifício ali para entregar para o Senhor. E o que aconteceu lá em Atos 2? É o que pode acontecer com você todos os dias. Você não precisa esperar um momento específico. O Senhor está disponível para você. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram algumas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. E quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentavam: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós, ao ouvirmos falar, estamos ouvindo falar na nossa própria língua? Aí eles começam a falar que cada lugar que eles são, do Egito, da Média Persa, enfim, de um monte de lugar diferente. Lá no versículo 11, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar. Sabe, queridos, aqui tem algo muito importante. Quando a gente se permite passar pelo processo, quando a gente recebe, quando a gente é atingido por esse fogo de Deus, o que acontece em nós não é para ficar só em nós. Vai além, transborda.
é em nós e através de nós, como a nossa pastora sempre diz. Isso é claro aqui. Então, quando você se impede de passar pelo processo, você não está impedindo o agir de Deus só na sua vida, mas você está impedindo o agir de Deus, você está roubando a glória de Deus de ser manifestada para outras vidas. E isso é muito sério, isso tem que gerar um temor na sua vida. Porém, quando Deus encontra um altar, um sacrifício, um coração disposto, aí não. Aí Ele vem e Ele toma a tua vida. E através da tua vida, assim como aconteceu com os discípulos aqui. Aqui no caso, o que aconteceu? Eles começaram a falar em outras línguas. Em outras línguas estrangeiras. Então, outras pessoas que estavam ali naquele local começaram a ouvir. E olha o que fala lá, que eles começaram a ouvir sobre as grandezas de Deus. O que as pessoas têm ouvido de Deus das nossas vidas? O que as pessoas têm visto da grandeza de Deus através das nossas vidas? Então existe um propósito. Nós precisamos passar pelo processo, para que a gente não impeça que a glória de Deus seja manifesta em nós e através de nós. As ações que o Espírito Santo faz em nós não para só em nós, mas atinge todo o nosso redor. A nossa escola, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso emprego, tudo ao nosso redor. A nossa família. A gente pode estar andando na rua de repente, e de repente alguém sentir a presença de Deus através das nossas vidas. Você pode estar andando na rua um dia e o Senhor te tocar e falar, fala do Senhor para aquela vida. Só que se você não estiver fervendo, você não vai fazer, porque você não vai nem ouvir o que Ele está te pedindo. Então, querido, não tem a ver conosco somente, mas tem a ver com nós e através de nós. E entenda isso, não tem a ver com começar a queimar, porque você pode começar a queimar aqui agora, você pode começar a queimar num congresso, aonde for, dentro da sua casa, mas tem a ver com o permanecer queimando todos os dias. Amém? O louvor pode subir, por favor. Quantos aqui estão dispostos? Pode ficar de pé, por favor, se você quiser. Fica livre, irmão. Se você quiser sentar, se você quiser deitar, se você quiser se prostrar aqui no pé do altar, seja livre. Em nome de Jesus. Se você entendeu todos esses processos, se você tem o desejo de queimar na presença do Senhor, se você está dizendo, eu quero, mas eu não consigo, hoje você está recebendo uma revelação, você está recebendo um ensinamento que a gente tem que pôr em prática. Você tem que desejar a passar por esse processo. Então, eu quero que vocês fechem os olhos. Paizinho, obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, pela Tua mensagem. Obrigada por cada vida, Senhor, que está aqui. Por cada vida que está nos assistindo, Senhor, e ouvindo essa mensagem. Senhor, nós entendemos que nada vem de nós. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos do Teu toque, Pai. Pai, hoje nós queremos nos entregar no Teu altar. Nós queremos clamar pelo Teu fogo, Jesus. Mas de uma forma diferente. Com entendimento do que é esse fogo. Não mais de uma forma superficial ou desejando apenas uma sensação. Tudo isso é importante.
Mas, Senhor, nós queremos nos aprofundar em Ti. Nós queremos nos submeter aos processos, Senhor, de purificação. Nós queremos, Senhor, ser refinados por Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a falar com cada um que está me ouvindo, que está Te ouvindo, Senhor. Começa a trazer ao coração deles, à mente deles, quais são os processos, quais são as renúncias. Em nome de Jesus, que a gente se decida hoje não viver mais para nós mesmos, mas que a gente deseje morrer para nós, para que possamos viver, receber a Tua vida em nós, Jesus. Que não haja mais resistência, corações duros, em nome de Jesus. Pai, nós entendemos que não é sobre nós, mas é sobre o Teu chamado, o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, Te obedecer, nós queremos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ir, nós queremos ficar, nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Mas para que isso seja feito de uma forma plena, em nome de Jesus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos Te entregar o nosso tudo. Nós precisamos Te entregar os nossos defeitos de caráter. Nós precisamos Te entregar, Senhor, as mentiras que rondam as nossas mentes. Nós precisamos Te entregar os nossos desejos e as nossas vontades. Nós Te entregamos o nosso tudo, Jesus. Te entregamos a nossa vaidade. Te entregamos, Senhor, tudo aquilo que tem de ruim em nós. Retira, Senhor. Aquece o fogo. Aquece o forno. Em nome de Jesus, que você possa estar sentindo a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Deixa subir as impurezas. Deixa serem reveladas essas impurezas, em nome de Jesus. E permita, entregue, não retenha mais. Permita que o Senhor retire tudo. Leve tudo. E derrame sobre a sua vida as verdades de Deus. As verdades de Deus sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Somente as Tuas verdades prevaleçam, Senhor. Lava a nossa mente, lava o nosso coração. Conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis libertos, Senhor. Nos liberta de nós mesmos, Pai. Nos liberta, Deus. Em nome de Jesus. E que a gente possa sair daqui hoje com um coração ensinável, com um coração puro, disposto, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Durante esse louvor agora, louve a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Não fica pensando no outro, não fica pensando que daqui a pouco vai acabar o culto e o que você vai fazer depois que você sair daqui. Não pensa nas coisas terrenas. Pensa nesse momento único aqui com Deus, que Ele quer te tocar. Mas dessa vez Ele quer te tocar de uma forma diferente. Ele não quer que você saia daqui e aquela sensação passe. Dessa vez, quando a gente clamar pelo fogo, que a gente não venha mais clamar por isso, só por essa sensação, mas que a gente clame entendendo que esse fogo vai vir e que a gente vai se entregar. Se coloque no altar de Deus, se coloque na presença dEle com entendimento, Se permita as ações do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Se permita ao processo de purificação. Se permita ser refinado pelo fogo, para que a gente não saia mais daqui e volte a ser nós mesmos. Que a gente não pegue de volta tudo aquilo que a gente entregou, guarda no bolso e saia daqui. Para que nada mais impeça todos os propósitos de Deus na vida de cada um de nós.
Em nome de Jesus. Tem coisas travadas, bloqueadas nas nossas vidas. Tem coisas que a gente não está conseguindo agir. Estou falando por mim mesma. E nem era para eu estar falando isso. Mas tem coisas que já eram para estar acontecendo. Que Deus já deu a ordem. Que Deus já falou, vai e faça. Eu já te abençoei, eu já te ungi, eu já te capacitei. Só que daí a gente, por conta de ficar guardando no bolso essas impurezas, a gente não acredita, a gente desiste, a gente desanima. Então, que em nome de Jesus, hoje, a hora que a gente sair daqui, a gente saia com isso em mente: Senhor, eu quero ser refinada. E não é nem por mim, é porque eu não quero que os teus propósitos, que outras vidas sejam impedidas de se achegar a Ti, por conta da minha imprudência, por conta da minha falta de posição. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor.